Olá pessoal. Esse aqui é um videozinho rápido para apresentar a solução da atividade 2 da unidade 1 de cálculo A. Limite no infinito. Tá? Então, essa questão trata do cálculo do limite no infinito. Calcule os limites abaixo e escolha a única opção com valores corretos. Então, nós temos os seguintes limites para serem calculados. L1, que é o limite do quociente de duas expressões polinomiais, ok? Então, temos no numerador x² menos 2x mais 3, denominador 3x² mais x mais 1. O L2, onde o numerador é a expressão 5x² menos 2x mais 1, e o denominador 4x² mais 3x mais 2. O L3, limite de x tendendo a menos infinito, numerador 2x³ mais 1, denominador x² mais 2x mais 3. E o L4, que é o limite quando x tende a menos infinito, da raiz cúbica da seguinte fração, x dividido por x² mais 3. Bom, a ideia para resolver esse tipo de questão é sempre a mesma. Você coloca em evidência, fatora em cada termo da fração a potência de maior grau, simplifica e depois faz o limite. Então, no caso L1, a função é essa, né? O numerador, termo de maior grau, é x². Denominador, termo de maior grau, x². Então, coloco o x² em evidência, fatorando. Vamos ter essa expressão aqui em parênteses. No denominador, a mesma coisa. Correto? Quando você simplifica, né, eliminando o x² com x², a fração ela é transformada nessa nova expressão. E a vantagem dessa expressão é que fica claro que tanto o numerador como o denominador são expressões com limite definido no infinito. Ou seja, o numerador, quando x tende a mais ou menos infinito, todos os termos que apresentam uma potência de x no denominador naturalmente vão tender a zero quando x tende a mais ou menos infinito. Então, esse é um caso em que tanto faz você ter o x tendendo a mais infinito, como x tendendo a menos infinito. Pois os termos que dependem de x nessa nova expressão, todos eles tenderão a zero quando x cresce infinitamente, tanto para mais como para menos infinito. No denominador, a mesma coisa. Temos esses termos aqui que vão a zero quando x tende a mais ou menos infinito. O que resta no numerador a constante 1 e no denominador a constante 3. Bom, aí iremos utilizar um resultado já apresentado em aula, que é uma das propriedades de limite. O limite do quociente é o quociente do limite, desde que os limites existam e o denominador tem limite diferente de zero. Como tanto numerador e denominador os limites estão definidos, no caso aqui o numerador o limite vai ser 1 e no denominador o limite é 3, que é diferente de zero, podemos usar essa propriedade que garante que o limite de f de x, quando x tende a mais ou menos infinito, no caso aqui é menos infinito, esse limite vai ser igual a 1/3. Já o item B, a função f, a qual queremos calcular o limite quando x tende a mais infinito, é o quociente desses dois polinômios. 5x² menos 2x mais 1 no numerador, denominador 4x² mais 3x mais 2. O termo de maior grau
no numerador e no denominador é x à quarta. Então, iremos fatorar x à quarta. Após a fatoração, você pode cancelar esses dois termos, restando uma nova expressão equivalente à inicial. A diferença é que essa nova expressão não está definida quando x é igual a zero. A nova expressão é exatamente essa fração, esse quociente entre dois polinômios, aliás, entre duas funções, né? Não são polinômios porque o x está no denominador. Enquanto que o numerador resulta numa constante, que no caso aqui é 5, menos 2 sobre x ao cubo mais 1 sobre x à quarta, o denominador apresenta a constante 4 mais 3 sobre x ao cubo mais 2 sobre x à quarta. A vantagem de colocar a variável x no denominador é que estamos calculando o limite quando x tende a infinito, ou mais ou menos infinito. E nesse caso, o x estando no denominador, essa expressão tende a zero quando x cresce infinitamente, tanto para mais como para menos infinito. Novamente, iremos utilizar aquela velha propriedade. O limite do quociente é o quociente do limite. O quociente dos limites, desde que esses limites existam e o limite do denominador tem que ser diferente de zero. Neste caso, limite do quociente igual o quociente dos limites. O que vai acontecer com cada limite desse? O numerador tende a 5, pois onde tem o x no denominador, o limite é zero. E o denominador tende a 4, que é diferente de zero, né? Pois todos os termos com x no denominador, quando x tende a mais ou menos infinito, esses termos irão a zero. Então, o resultado é 5 quartos. O item C, L3 igual ao limite do quociente de dois polinômios, um de grau 3 e outro de grau 4, agora os graus são diferentes, e o grau maior está no denominador. Toda vez que isso acontece, o limite é zero. Vamos mostrar nesse caso, como aqui o grau é 3 e aqui embaixo o grau é 4, quando eu fatoro o termo de maior grau em cada componente da fração, eu vou fatorar o x ao cubo no numerador e x à quarta no denominador. E a expressão resultante será essa daqui. Aparece o quociente, aqui uma constante 2 mais 1 sobre x ao cubo, não é? E no denominador, a constante 1 mais 2 sobre x mais 3 sobre x à quarta. Como é que você identifica esse resultado? É fácil, né? Quando você multiplica x ao cubo pela expressão no numerador, o resultado vai ser 2x ao cubo mais 1. E quando você multiplica o x à quarta pela expressão no denominador, o resultado vai ser x à quarta mais 2x mais 3. Bom, x ao cubo sobre x à quarta é 1 sobre x. E aqui eu vou usar uma outra propriedade de limite. O limite do produto é o produto do limite. O limite do produto é o produto dos limites. Então, nós queremos calcular o limite desse produto aqui. Ó. Aqui eu tenho a função 1 sobre x e aqui essa outra função. Um sobre x, quando x tende a menos infinito, o limite é zero. E esta função aqui, quando x tende a mais ou menos infinito, no caso aqui é menos infinito, toda expressão com x ou com potência de x no denominador vai tender a zero. Então, aqui tende a zero, tende a zero, tende a zero, vai ficar 2 sobre 1. 2 sobre 1, só que aqui vai a zero. Então, como o limite do produto é o produto dos limites, quando você multiplica 0 por 2, dá zero. O resultado é zero.
Por fim, L4, pelo mesmo motivo, vai ter limite nulo. Mas vamos analisar aqui, porque é interessante, depois aparece essa raiz cúbica. E isso para algumas pessoas gera um problema. Então, o limite dessa expressão quando x tende a menos infinito, eu fatoro aqui, ó, esse termo, não é? O que acontece? Aqui eu tenho x quadrado, quando eu coloco em evidência x ao quadrado, em cima tem um x, o resultado vai ficar 1 sobre x. E aqui aparece essa expressão 1 sobre 1 mais 3 sobre x. São expressões equivalentes. Cálculo da raiz cúbica, né? A raiz cúbica do produto é o produto das raízes cúbicas. Então, fica a raiz cúbica de 1 sobre x vezes raiz cúbica de 1 sobre 1 mais 3 sobre x. A raiz cúbica de uma fração é o quociente das raízes, né? Então, aqui fica a raiz cúbica de 1, que é 1, sobre a raiz cúbica de x. Enquanto aqui já utilizei essa propriedade diretamente. Lembra que aqui tem essa raiz cúbica dessa fração, é igual a raiz do 1, que está no numerador, dividido pela raiz do denominador, que é 1 mais 3 sobre x. Então, novamente, o limite do produto é o produto dos limites, né? Essa expressão com x tende a menos infinito vai tender a zero pela esquerda, claramente, pois raiz cúbica de número negativo é um número negativo, tá? A raiz cúbica, pessoal, ao contrário da raiz quadrada, está definida para valores negativos. Então, este limite aqui, quando x tende a menos infinito, tende a zero. E este limite, quando x tende a menos infinito, tende a 1, porque aqui é a constante 1, e esse termo tende a zero quando x tende a menos infinito. Então, quando você multiplica 0 por 1, o resultado é zero. E isso finaliza a resolução de nossa atividade.